Bem, meus amados irmãos, voltamos ao vivo de Lajinha, no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, falando da matéria Etiologia Bíblica. Etiologia é o estudo das causas, dos usos, dos costumes. E a cultura que nós estamos estudando é a cultura hebraica greco-macedônica, greco-romana, dos povos da Bíblia e dos povos que dominaram os povos da Bíblia. Nós precisamos conhecer de judeus, de hebreus, de mesopotâmicos, dos cananeus, dos ferezeus, de Girgaseu, Eveu, Amorreu, todo esse povo aí. E a etiologia bíblica poderia ser chamada também de cultura hebraica, cultura grega, cultura romana. Nós estamos trabalhando essa parte, hoje falaremos sobre um costume muito prezado, muito usado, muito usual naquele tempo antigo, que era saudações. Era uma coisa que era praxe naquele tempo, né? Era considerada uma falta de respeito alguém não cumprimentar, não saudar os outros. E hoje até no meio pentecostal a gente tem muito esse costume, né? Que é saudar com a paz do Senhor, né? E alguns também, dizia Paulo aos Coríntios, saudavam os primitivos cristãos com o vocábulo Maranatha, o Senhor vem. Então era saudação, mas salve a agraciada do Senhor, né? Disse o anjo Gabriel a Maria, quando apareceu para anunciar o nascimento de Jesus. Depois Maria sobe até Isabel, sua prima, e quando chega lá que faz a saudação, o João Batista, que ia nascer, estremeceu, né? Maria foi batizada, a Isabel também recebeu o poder do Espírito Santo. Então, saudação no grego, aspazomai. Saudação no grego é o verbo aspazomai. Ele aparece mais de 59 vezes no Novo Testamento. Em Romanos é o campeão. Romanos tem 21 ocorrências disso. Porque Paulo, no final de Romanos 16, faz aquela relatória, né? Saudando, elogiando, reconhecendo. Eu chamo aquele relatório de reconhecimento. Quando um líder para reconhecer as pessoas que têm ajudado ele a chegar até ali. E ele faz isso em Romanos 16, saudando todo mundo. Começa por fé e vai embora. Saúda os parentes, os primo Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, e vai embora. Então ela aparece muito ali. As saudações eram muito usadas naquele tempo pelos escribas e os fariseus, que tinham o hábito de saudar nas praças, né? Fazia as saudações, Mateus 23 fala sobre isso. Então Jesus adverte, cuidado com esses escribas e fariseus, que eles parecem sepulcros caiados, né? Por fora muito bonitinho, por dentro podre. Eles usam muita saudação e tal. E naquele tempo, quando Jesus mandou os seus discípulos, os 70, ele falou assim, não saudeis ninguém no caminho. Porque a saudação era uma coisa muito custosa naquele tempo. Você parava para saudar, não era só, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tinha que saber onde é que está, de onde vem, para onde que vai. Era um verdadeiro interrogatório. Então Jesus falou assim, nós não temos tempo para isso, temos que correr toda essa região da Judéia, da Palestina, da Galileia. Então ninguém saudeis pelo caminho, porque era uma coisa custosa. Existia 3 tipos principais de saudações naquele tempo. A primeira era a face a face, né? Quando você chegava perto de alguém. Você faria por um gesto de mão ou só falava, né? Como se fosse falava shalom. O judeu usava shalom, quer dizer paz, né? Quer dizer saúde. Quer dizer tudo que você pensar, a palavra shalom representa isso, né? Aqui a gente cumprimenta com a paz do Senhor, mas pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, etc. E esse é o primeiro modelo. Né? Nós temos alguns disso aí. O anjo Gabriel saudou a Maria, né? Vamos ver aqui. Salve, agraciada. A paz esteja convosco. Jesus, quando voltou, depois da ressurreição, chegou no cenáculo e disse, paz esteja convosco, né? Alegre-se, saudações, e paz esteja nesta casa. Era a ordem que Jesus mandou para os discípulos 70. O anjo Gabriel, então, saudou Maria. Maria saudou Isabel, em Lucas capítulo 1, 40. E esse é o primeiro modelo mais usual. Agora, o segundo modelo era o modelo beijo formal. Esse é o que a gente usa hoje, né? Não, um beijinho do lado e do outro, né? Era um modelo mais formal. Isso aí aparece várias vezes. Vamos falar mais desse daí. Então, a gente encontra aí bastante vezes esse modelo aí. Davi beijou Absalão, era o filho dele, segundo Samuel 14, 33. Jacó, quando vai em busca da sua esposa, né? Ele encontra com Raquel no poço, prima dele, e ele dá um beijo nela, Gênesis 29, 11. O Labão, quando Jacó depois foge, depois de ficar 20 anos lá em Padã Arã, foge, vem embora, encontra ele em Gileade, ele beija suas filhas e seus netos, Gênesis 31, 55. O José, quando seus irmãos, quando se dá a conhecer a seus irmãos no Egito, o Zafanete e Paneia, governador do Egito, Gênesis 45, 15, ele beija todos os seus irmãos. Davi também fez isso, né, com Barzilai,
Barzilai tinha 84 anos, aquele camarada que recebeu Davi depois que fugiu de Absalão. Né? Ele, Barzilai e o Amiel lá de Lodebar. Eles que receberam ali e prepararam víveres, alimentos para Davi. Barzilai, filho dele, depois que Quimã passou e voltou com Davi para a cidade. José com seus irmãos, Arão, quando foi encontrar com Moisés, antes de Moisés regressar para o Egito, ele também aconteceu que beijou, Êxodo 4, 27. Novo Testamento, o pai quando recebe o filho pródigo, né? Lucas 15, 20. Jonatas e Davi, 1 Samuel 20, 41, tiveram essa expressão de saudação, beijo formal. Simão não fez com Jesus, aquele Simão fariseu, Jesus passou na casa dele, ele não fez, não saudou, não deu ósculo, não lavou os pés, não ungiu a cabeça, e a pecadora depois fez aquilo, lavando e beijando até os pés, né? Jesus repreendeu ele. E nós encontramos Judas também, aquele beijo traiçoeiro, para falar quem era Jesus, né? Lucas 22. E nós encontramos também nesse episódio aqui desse segundo modelo, o modelo do ósculo santo. O ósculo santo era o filema. Filema tem a ver com beijo. Aparece 7 vezes no Novo Testamento. Então nós encontramos aí o Lucas 7,45, Simão não fez isso, o Judas fez no Lucas 22, Romanos 16, Paulo orienta em Romanos 16, se cumprimentar a todos com o ósculo santo. Também ele manda essa ordem para Coríntios, para 2 Coríntios, 2 vezes nas 2 cartas. Também fala também aos Tessalonicenses, capítulo 5, cumprimentais com o ósculo santo. E o Pedro também, que era irmão do Tiago, discípulo de Jesus, 5,14, a primeira epístola, diz também cumprimentai com o ósculo santo. E nós encontramos também, então, o ósculo santo em todos esses textos citados aqui. Era um costume da igreja primitiva, né? Como fazia o Ágape, porque era a festa da ceia, da alimentação, também tinha esse costume sagrado de dar o ósculo, que hoje não é muito usual, né? Hoje pode trazer um certo escândalo. E a terceira e última forma de saudar naquele tempo era a inflexão, a reverência ou pela cabeça ou para ajoelhar, né? Inflexão da cabeça ou então se prostrando. A gente encontra alguns casos desses também no Velho Testamento. Abraão, quando recebeu aqueles 3 anjos, né, em Gênesis 18, ele se prostrou em terra. E Abraão também, quando foi pedir para os filhos de Et uma sepultura e comprou o campo de Maquipela, em Gênesis 23, ele também se curvou diante do povo da terra. Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Lembra do tempo de Esther? E Amã ficou muito bravo, mandou fazer forca para ele, e acabou ele mesmo sendo enforcado lá, né? Ele não se curvava diante dele, né? E então Cornélio fez isso, o centurião Cornélio, fez para Pedro quando chegou, e Pedro falou assim: não, levanta, rapaz, sou igual a você, não sou especial, não. Então a gente encontra esses modelos de prostrar, reverência. O maior exemplo disso encontra em Apocalipse. Os 24 anciãos tiram suas coroas e prostram diante do Todo-Poderoso, El Shaddai, e diz: Santo, Santo, Santo. Os 4 seres especiais, 4 animais, também se prostram diuturnamente diante do Todo-Poderoso, diante de Yahvé, diante de Deus, e declarando que ele é santo, santo, santo. Então, esses eram os 3 tipos usuais de saudação naquele tempo. E nós, então, vamos ficando por aqui. Falamos hoje de saudações, muito usuais nos tempos antigos. Ainda temos muita coisa a falar nas próximas aulas, sobre festas, sobre refeições, depois falaremos sobre agrupamentos sociais e políticos, e assim vamos caminhando. Fiquem todos na paz, um abraço, tchau, tchau.